Que seria Seria a ECA. a escola de comunicações Mas culturais. culturais. Aí eu pensei um pouco, disse, bom, não sei nem se eu pensei muito, mas de um dia para o outro eu disse, é isso que eu vou fazer. Em 1966, então, que foi quando a escola foi criada. Foi, A escola foi. aqui, né? E aí, imediatamente, a senhora já veio se informar e já inscreveu-se na primeira turma? Foi no primeiro vestibular, que foi feito fora de época, não foi nem pela FUVEST, ou que tinha na época, não lembro. Né? Foi o primeiro vestibular que fizemos, foi num auditório lá na Geografia. E entrei na primeira turma e desde aí minha vida está na ECA, no fundo. Agora, voltando um pouco na questão do DNA, o DNA está muito ligado com a ciência da informação, né? E a gente tem uma certa relação. Isso chegou a influenciar na sua escolha? Não, porque é uma outra informação, né? Não, eu via o DNA pelo lado da bioquímica mesmo, já que eu gostava de química, achava bonito, estava na onda, mas não influenciou não. Na hora do vamos ver, eu preferi, talvez até, porque biblioteconomia era uma coisa mais considerada adequada para uma mocinha, né? Ah, entendi. Deve ter tido um pouco disso também, né? Havia também Suponho, essa questão né? a Tem umas ser. coisas que a gente não sabe direito, não lembra direito, né? E como é que foi, então, a sua chegada na USP? Foi tranquila? Não foi. Não foi porque era um outro universo, quer dizer, eu acho que é o mesmo problema que todo aluno sente hoje quando ele chega no universo que é muito menos estruturado e organizado do que o universo do colegial da época, né? De repente eu tinha um monte de opções e de coisas. E a cultura brasileira que eu quase não conhecia. Então, houve essa dificuldade de inserção. Teve uma fase de adaptação que eu senti muito difícil. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre a sua graduação aqui na Escola de Comunicações e Artes no segundo bloco do nosso programa. O Trajetória vai fazer um intervalo de 1 minuto, mas volta daqui a pouco. Voltamos com o Trajetória, que hoje entrevista a professora Joana Smith, do Departamento de Biblioteconomia da USP. Professora, como é que foi, então, os seus primeiros anos de vivência numa universidade brasileira, né? A senhora se lembra, por exemplo, a gente já vivia a ditadura militar, já havia o movimento de 31 de março, o golpe e tudo mais. Isso já estava se refletindo? Os estudantes já tinham noção do que estava acontecendo politicamente? Bom, os estudantes em geral não posso dizer, mas não, era muito claro, né, que era na universidade que em boa parte a repressão se exercia e que a oposição, de certa forma, se organizava também, né? Inclusive, quer dizer, eu entrei na ECA, na primeira turma foi em 67, logo em seguida, 68, teve tudo que a gente sabe. Aí ficou muito claro o papel, não sei se a gente entendia tudo, mas enfim, acho que não. A senhora chegou a Né? participar desses movimentos? Foi para a rua? Lógico. Conflito da Maria Antônia? Jogava a bolinha de gude para ver os cavalinhos caírem, coitados, mas sim, isso no conflito da Maria Antônia não estive, mas participei daquelas passeatas todas. Aí meu pai ficava muito preocupado, mandava eu sair com passaporte holandês, eu esquecia. Mas, sim, participei disso tudo. E aí a gente, na ECA, criamos o primeiro diretório acadêmico, que também era o lugar onde se organizavam as diferentes iniciativas. Querendo ou não, em 68 ninguém tinha como estar por fora disso tudo, né? E aí o diretório acadêmico aqui da ECA também participou, ajudou a organizar movimentos, passeatas e tudo mais. Quer dizer, não oficialmente enquanto diretório acadêmico, recém-criado, mas era o lugar onde, pelo menos pelo que eu lembro, onde a gente se organizava para, né, ou se reunia para organizar alguma coisa. E como é que era a vida com os professores? Eu tenho uma ótima lembrança dessa época, tinha alguns professores maravilhosos. Havia perseguição, por exemplo, a direção da ECA naquele momento tinha uma tentativa de acobertar? Como é que era a relação? A direção acobertava. A direção salvou muita gente na época em que eu estava no diretório. Quem era a pessoa? Era o professor Ferri, na época, professor que era Ferri. o diretor. E que, de vez em quando, ele chamava alguém dizendo, olha, estão procurando um colega teu, dá para você chamar? E essa era a senha para a gente avisar que era melhor ele sair correndo porque a polícia estava lá procurando. Ele salvou muita gente. Quer dizer, isso acho que não ficou documentado em canto algum, provavelmente, ele também já faleceu. Mas a gente sentia tudo isso. Quer dizer. E houve, sim, pessoas que acabaram sendo presas e que não voltaram para a universidade nesse momento, né? Houve, sem dúvida.
E a senhora participou das ocupações que houve nos blocos? Enfim? Durante o dia, de noite meu pai não deixava. A senhora voltava para casa? Eu voltava para casa, uma ocupação pela metade. Mas sim, a gente ocupou o tal do bloco B9, né, que até hoje é usado pela ECA, ocupamos, comemos salsicha lá dentro. E o que se fazia durante a ocupação? Né? Palestras. Conversa. Discutia-se a questão política. Discutia a questão política, né? Tinha muito problema de como esconder algumas coisas, porque a repressão era brava naquela época, então... E ainda assim a senhora conseguiu levar os estudos, as leituras? Bom, naquela época também tá tudo pagado, né? Mas eu não lembro de nada de problemático, uma vez que voltaram às aulas, voltei para a aula, continuei estudando. Acho que a gente aceitava tudo com uma naturalidade que hoje não me parece natural, mas... E como é que era a relação entre os vários departamentos, os alunos? Porque hoje a gente sabe que as coisas nem sempre andam, a comunicação nem sempre anda muito bem, mas né? naquela época tinha o tal do ciclo básico, né? Então no início estávamos todos reunidos. Eu acho que isso fazia uma boa diferença. Tem problemas, mas tinha também suas vantagens. Eram 2 anos de ciclo básico? Grosso modo. Começava com algumas disciplinas já específicas, mas durante 2 anos a gente tinha muita disciplina em comum. Que eram mais humanísticas, filosofia, teoria, sociologia e tal. Pois é, né? Que eram muito... E que eram comuns para todos, né? Tivemos cibernética com o São Jorge, umas coisas. A senhora se graduou... e rapidamente entrou no mercado de trabalho. Como é que foi a sua... Não, eu entrei no mercado de trabalho enquanto estudava como auxiliar de biblioteca. Dentro da universidade? Não, foi um professor um professor nosso que me recomendou. Eu fui auxiliar de biblioteca do Colégio Rio Branco. Ah, do Colégio Rio Branco. Foi uma ótima escola. Que fica em Higienópolis. Em Higienópolis. E ali a senhora, então, começou a trabalhar verdadeiramente... Dentro do ramo, do digamos. ramo. E ficou quanto tempo lá? 2 anos. Era um estágio enquanto a senhora estava lá? Não, eu era auxiliar de biblioteca, não é estágio, já era não. Era emprego mesmo... com carteira assinada. Na época eu não dei o menor valor para isso. Mas era trabalho mesmo. E eu assegurava lá o turno noturno, que tinha um curso noturno, aí eu cuidava de tudo. Eu gostava muito daquilo. Né? E a sua opção pela pesquisa acadêmica veio dessa época? Como é que foi a volta? Ela não foi uma opção, foi uma inquietação. Quer dizer, o que eu sabia não era muito. Precisava saber mais, precisava entender melhor, sabe? Aquele não estar contente com o pouco que se sabe. E sempre achar que deve ser possível entender um pouco mais, saber um pouco mais. Isso era muito mais uma inquietação. Mas reuniu também, juntou com o fato do momento político brasileiro, que estava ficando muito complicado, e dizer, bom, uma vez formada, eu me formei no final de 70, né? Começo de 70, nem lembro, de imediatamente dizer, é melhor sair um pouco desse país, porque isso aqui está muito pesado. E a senhora foi para onde? Fui para a França. Fazer o que exatamente? Mestrado. Mestrado? Que universidade? Quer dizer, saí. Né? Aí eu cheguei lá, comecei a arrumar as coisas, porque eu tinha um estágio marcado lá. Ah, então. Então a senhora saiu, não havia sido aceita ainda em nenhum programa de pós-graduação. Eu tinha um estágio lá que tinha sido combinado por uma professora minha, que conhecia o pessoal lá, e tinha acertado um estágio de 2, 3 meses. Onde, uma coisa exatamente? Assim, no centro de documentação daquilo que seria o CNPq deles, o CNRS. Né? Então eu fui para o estágio, e aí depois, a partir daí, eu fui achando outras soluções, né? Que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica deles, né? O CNRS. Que hoje é coordenado pelo Dominique Vulton, é isso? Pode ser, isso francamente não estou a par. Né? E ali a senhora trabalhou um tempo como bibliotecária? Não, eu era estagiária, bom, no estágio eu fiquei aprendendo um pouco tudo que eles faziam, né? Mas era estágio bem no sentido de turismo, né? Ver um pouco todos os serviços e não fazer nada. Aí logo em seguida, porque eu precisava sobreviver, aí fui arrumando bico lá dentro. De corretor tipográfico. Okay? A senhora dominava bem o francês? Então? Não, mas eu me virava. E aí eu ganhava por acento que eu achasse que estava faltando. Não, chegou a botar mais acento do que deveria? Não, isso também não. Mas foi a melhor escola para aprender a acentuar em francês, porque eu ganhava por acento. Eu imagino que seja um ótimo método para se aprender os acentos em francês. Mas aprendi direitinho a fazer correção e acentuar.